759. Sejam bem-vindos ao 759. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bora! Bora para mais uma aula? Eu tenho certeza que 2024 é um ano de desafio e que você pode começar e recomeçar todos os dias, mas 2024 será um ano diferente. Coloca aí para mim, coloca aí para mim quem é que vai viver um ano diferente. Bora, Áquila. Carlos, seja bem-vinda, Alana, Matheus, Aldinei, sejam bem-vindos, queridos. Que bom estar aqui com vocês novamente. No 459, Lene, Lucas, uhul, bora viver o melhor ano das nossas vidas até então? De fato, você crê? Você crê que você pode viver o melhor ano da sua vida? Gente, 2024 é o ano do desafio. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, embora eu traga um conteúdo aqui, tá? Sobre como extrair a história de um livro de impacto. Eu sou Elis Freitas, tá? O meu Instagram é @elisfreitasoficial. Caso vocês queiram conhecer mais conteúdos que eu falo na mesma linguagem do reino que o Pablo, eu sou sócia do Pablo em 3 negócios, estou gestora da Escola Elementar do Pablo e da Carol, e trabalho hoje extraindo a mensagem do coração de milhares de pessoas que querem transbordar e deixar um legado na Terra. Aqueles que decidiram não enterrar a mensagem consigo, mas eternizar essa mensagem. O Nésio é meu filho, tá? O Nésio é meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, Nésio e Júlio César. Jéssica, minha nora, aquela mulher maravilhosa, meiga, doce, e Ana Liz, minha netinha, tá? Então, para vocês que não me conhecem, eu fui funcionária pública, passei em 3 concursos públicos, porque eu queria estabilidade. Então, guarda aí a palavra estabilidade, tá? Guarda a palavra, porque nós vamos voltar nessa palavra aqui, tá? Estabilidade. Eu, Elis Freitas, conheci, né? Conheci o Pablo em 2019. Este Réveillon foi o 5º ano que eu passei com eles, Carol, Pablo e a minha família, e sou grata a Deus por conhecer de verdade o que é o reino. Por 46 anos eu tive experiências com Deus, eu conheci a salvação em 97, mas quando eu conheci o reino mesmo foi aos 46 anos, tá? Então eu quero dizer para vocês que todos vocês estão aqui, ó, faz assim, ó. Hoje é o melhor dia da minha vida até então. Bora? Porque de verdade, hoje é o melhor dia da sua vida até então. Por quê, Liz? Porque hoje é o presente. O passado já ficou para trás e o futuro você não está, você não sabe, você não pode garantir que virá. Então, qual dia eu tenho hoje para ação? Ou qual dia eu tenho para ação? O hoje, o agora. E que bom que você está aqui. Que bom que você decidiu acordar. Que bom que você decidiu que quer crescer. Por isso você está se desafiando a vir para a aula aqui hoje. E eu tenho certeza, eu posso te garantir, você não vai sair daqui sem uma palavra, sem algo novo para você. Então, garanta o seu lugar de destaque, tire todas as distrações. Comenta aqui, eu quero ver vocês comentando, tá? Mas eu quero muito, muito mais do que isso. Eu quero que você abra o seu coração hoje para receber aquilo que você veio para receber hoje. Tenha convicção de que quando você decide, já é. Fechou? Então, bora, bom dia, coração de histórias, bom dia, Flávia, Eliana. Então, bora lá, generais, bora. Olha só,
Eu falei para vocês sobre o 2024, o ano do desafio. Pablo abriu no dia da passagem de ano de 2023 para 2024. Obrigada, Lê, obrigada, bom dia, bom dia. Então, olha só, Pablo abriu o ano do desafio. Me conta aqui quem é que gosta de desafio e quem é que corre de um desafio. Porque desafio é problema, não é, gente? Desafio é problema. Então, vamos fazer o seguinte: conta para mim aqui quem de vocês que amam desafio e quem é que foge, foge de problemas, foge de desafio. Porque desafio ele tem cara de problema, ele tem cheiro de problema, ele tem lembrança de problema. Então, conta aqui para mim. Ó, Marlene disse: "Eu amo desafio". Amém, obrigada, gente. Eu amo tem gente que não gosta, eu não gostava de desafio. Eu sempre fui criativa, eu desafiava os limites, os meus limites, mas quando falava assim: "Ih, vai enfrentar um desafio", eu falava: "Ih, vou fugir dele". Problema, problema, misericórdia, estou fugindo de problema, que isso, que isso. Olha, como eu sou da área da língua portuguesa, então eu vou sempre para o dicionário, tá? E vocês que estão chegando aí, dá o like, tá? Ou dislike, você pode ficar à vontade, mas participe e envia esse link, encaminha para outras pessoas para que elas possam entrar também, porque, como eu disse para você, eu tenho convicção de que você não sairá a mesma pessoa daqui depois dessa aula. Jamais. Não é pela Elis, não, tá? É pela sua decisão de se levantar. Creia que todas as vezes que você decidir algo, a decisão antecede uma ação. Quando você decide, automaticamente você age. Querer é diferente de decidir. Coloque aqui, quando você, opa, festas, colocou eu quero ser parte da solução. Quando você quer, você está num lugar. Quando você decide, você vai para outro lugar. Porque a decisão, ela antecede uma ação. Quando você decide, você já age. Quando você quer, você ainda fica assim. Então, coloca aí, querer é diferente de decidir, tá? Querer é diferente de decidir. Anota aí. Eu vou colocar aqui para vocês desafio, ato de desafiar, chamamento para qualquer modalidade de jogo, peleja, competição, etc. Então, olha, é ação ou efeito de desafiar, de provocar alguém, incitando esta pessoa para um combate, luta, guerra. Ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado, tá? Então, convocação para todo tipo de jogo, competição, então são vários. Eu, como professora de língua portuguesa, sou formada em língua portuguesa, também em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo a língua portuguesa, porque o dicionário explica tudo, tá? Aqui, o Google te ajuda muito, tá? Também, mas deixa eu te falar, você precisa entender de forma revelada o que significa um desafio, tá? Mas aqui, segundo o dicionário, é o quê? É provocar, é desafiar, é o ato de desafiar, de provocar alguém, incitando essa pessoa para um combate, uma luta, uma guerra. Então, quem é que gosta de ser incitado para a luta, para a guerra? Vocês gostam, gente? Sério, fala sério. De verdade, vocês gostam de ser desafiado para a luta, para a guerra? Ou quem aqui quer ter paz? Fala para mim. Quem aqui quer ter paz? Tá? É, todos queremos ter paz, mas você só tem paz quando você vence os seus desafios, as suas guerras.
tá? Todos nós temos as nossas próprias guerras para lutar. Tem gente que vive lutando a guerra de outras pessoas, tá? Esse só entra em problema, esse é tolo. Porque quando você entra na guerra de outra pessoa, você vai lutar a guerra dele. Isso aí não faz sentido, tá? E eu não estou falando no sentido de você ser generoso, compassivo, nada disso. Eu estou falando com você sobre você se meter em guerra que não é sua, em guerra dos outros. Pablo e Carol sempre falam que eles combinaram, né? Essa guerra é sua? Então, ok, eu tiro a mão. Mas essa guerra é minha, então você fica de lado. Então, cada um luta suas guerras. Ó, a Aparecida disse: eu decido me desafiar todos os dias. Maravilha. Decisão é seguida de ação. Querer é assim, tá no campo ainda da dúvida, tá? Ah, eu quero muito isso. Não, eu decido isso. É diferente, é completamente diferente, tá? Elas, embora sejam sinônimas e levam para o mesmo lugar, mas é como se o querer ainda estivesse um campo atrás da decisão. É um passo atrás da decisão, certo? Então, deixa eu te dizer. Inclusive, para quem fez pedagogia, o Pablo e eu vamos liberar um forms para contratar professores e colaboradores para a escola elementar em 2024. Fiquem atentos, porque está saindo o forms aí. Fique atento aos stories do Pablo, fechou? Então, gente, vamos lá. Desafio chama incitação para o combate, para a guerra, para o problema. Mas por isso é que a maioria não quer sair da zona de conforto e, de fato, não gosta de um desafio. Eu gosto de ser desafiado, eu gosto disso. De verdade, quando vem o problema mesmo, você ama esse problema? De verdade? Ou você está sendo só gentil? Porque na nossa pessoa humana, ninguém quer problema. Ninguém quer problema. Só que deixa eu te dizer, quando você entende que desafio. Desculpem, gente. Quando você entende que desafio é igual oportunidade de crescimento, aí muda o jogo. Então, anota aí: desafio igual oportunidade de crescimento. Anotou? Desafio igual oportunidade de crescimento. Todas as vezes que você é desafiado, e Deus te desafia sempre, tá? Para ser forte e corajoso, para você ir lá ministrar a palavra, falar das boas novas, para você se posicionar. Deus te desafia sempre, o tempo todo. E aí, muitas pessoas não entendem, não têm intimidade com Deus e olham com maus olhos. Mas Tiago diz o seguinte: tendes por grande gozo o passardes por várias provações. O desafio é como uma prova, tá? Desafio é como um teste, uma prova. Mas não é para você ser reprovado, é para você mudar de nível. Então anota aí, desafio é uma prova para eu mudar de nível. Desafio é uma prova para eu mudar de nível. Você quer ficar o tempo todo nesse estágio em que você está? Ou você quer crescer e prosperar? Para crescer e prosperar, você tem que ser desafiado. Porque você, quando domina uma questão, você tem que ser desafiado para uma questão nova. E Deus, como um pai de amor que ele vai sempre lançar desafios. Ou ele vai usar as oportunidades, muitas vezes parece de sabor, mas ele vai usar tudo isso para contribuir
para que você seja aprovado ao próximo nível. Então, Deus é um Deus que jamais ele vai te deixar na zona de conforto. Jamais Deus te chamou para ficar numa zona de conforto. Deus te chamou para a paz, não para a zona de conforto. Anota aí. Eu fui chamado para a paz, não para a zona de conforto. Porque a zona de conforto não traz paz. Jamais. Você é um ser espiritual que tem uma alma que habita num corpo para cumprir um propósito específico na Terra, de governar sobre uma situação, sobre a Terra, sobre tudo, para alcançar um povo também específico. Então anota aí, Isaías diz o seguinte, que ele viu o trono de Deus, ele viu os anjos, ele viu o manto de Deus, a majestade de Deus, e Deus disse: "Quem irá por nós? Quem irá por nós?" E sabe o que Isaías disse? "Eis-me aqui, envia-me a mim." Foi isso que aconteceu com você. Talvez você não saiba disso ainda, e daí eu vou pegar, Isaías viu o trono de Deus. Deixa eu te falar, Isaías viu o trono de Deus, tá? Então, e ele disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Você é um ser espiritual que está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Só que tem seres humanos aqui na Terra, filhos de Deus, que não acordaram. Não nasceram de novo ainda. Eles vieram como embaixadores do reino, nasceram, né, nesse corpo físico para cumprir um propósito específico e eles não nasceram de novo. E sabe o que acontece, amados? Sabe o que acontece? Ele está perdido aqui, sem vida no espírito. E aí, então, você, quando viu esse povo e Deus dizendo: "Quem irá por nós?" Para os escassos? Quem irá por nós? Para os vitimistas? Quem irá por nós? Para os que desistiram? E aí você diz: "Eis-me aqui." Você disse lá: "Eis-me aqui, envia-me a mim." E você foi enviado. Lá em Jeremias diz o seguinte, que antes de você nascer, houve uma consagração da Trindade. Você foi consagrado, você foi, literalmente consagrado e enviado como profeta às nações. Então você tem um povo específico. E antes de eu te explicar como extrair uma história para um livro de impacto, porque eu trabalho com isso, com o Pablo, eu trabalho, não é sobre livros, é sobre vidas, mas eu trabalho implantando a cultura do reino através das mensagens que estão escondidas no coração dos filhos, através de imersões, de cursos. Eu trabalho com conteúdo, com a mensagem que está no seu coração e que você deseja transbordar de forma escrita ou falada, tá? Então, amados, mas que mensagem é essa que eu vou transbordar? Que mensagem específica é essa? Eu preciso saber, para isso existem técnicas, para isso existem também, passos que você dá para você descobrir. Tem muita gente preocupado, qual é o meu propósito? Eu não descobri o meu propósito, Elisa, eu não descobri. Eu vou te mostrar hoje, eu vou te mostrar, tá, hoje, como é que você descobre isso. Fechou? Então, mas para que você entenda, eu preciso voltar à origem, ao princípio. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus, você tem os atributos de filho de Deus, e você foi chamado, em Gênesis 1:26, diz que você façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. 27,
macho e fêmea os criou. 28, e os abençoou e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e governai sobre a terra. E aí vem. Então, Gênesis 1, 28 diz que quando ele te criou, ele te abençoou no pretérito perfeito, porque é uma ação que iniciou no passado e foi concluída no passado. Então, ele te abençoou. Você já é abençoado. Elis, mas por que que eu não vivo? Eu vivo uma vida. Porque você não sabe, você desconhece. Porque você está na ignorância de quem você é, a autoridade que você tem, quem você é de fato. Você precisa ativar a sua identidade para você entender e clarificar o seu propósito. Não é isso que o Pablo fala? Não é isso, gente? O meu Instagram é @elisfreitasoficial. @elisfreitasoficial. Vocês podem digitar aí no chat e quem quiser me seguir, né, é @elisfreitasoficial, tá bom? Então, amados, como ser espiritual, antes de você nascer nesse corpo e ganhar um corpo de autoridade, você foi abençoado. Você foi abençoado e você foi consagrado por Deus e enviado. Mas você acredita que Deus te enviou e te largou aqui na Chapada? De forma alguma. Deus é um Deus fiel e soberano. E Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Então, deixa eu te dizer, uau, Viviane, seja bem-vinda, querida. Então, olha só, você é um ser abençoado, você é autoridade na terra. Você precisa governar. Governe. É o comando, mas todas as vezes que Deus te der um comando, é um desafio, não é, gente? Multiplicar, frutificar e multiplicar, governar é um desafio, não é? Só que o desafio não é governar, frutificar e multiplicar, isso é natural em você. O desafio é você não impedir que isso flua naturalmente, porque a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. A prosperidade, o crescimento é natural e o desafio é oportunidade de crescimento. O que que acontece com a semente? Ela é lançada na terra, ela é abafada e o que que e vem calor sobre ela. Ela já é fecundada, mas quando ela com os nutrientes da terra, o calor da terra, o que que faz com ela? Ela explode. E quando ela explode, ela tem que romper a terra para brotar. Então é um desafio. É um desafio. E quando ela brota, é um desafio ela crescer naturalmente, frutificar, tudo sai de dentro dela. O tempo todo é um desafio. Mas não é desafio crescer. Não é desafio prosperar, que é natural. O desafio para você e para mim é não resistir. É não resistir. Porque a gente resiste ao crescimento. A gente evita o desafio, a gente resiste ao crescimento, que é natural. Elis, mas como eu quero crescer? Quer mesmo? Com a sua boca, você pode dizer, mas na hora que vem o desafio, você foge dele muitas vezes. Então, eu quero te dizer, hoje, troque a palavra estabilidade por confiança. Eu disse para você anotar a palavra estabilidade. Agora, eu quero que você troque a palavra estabilidade por confiança. Todos nós queremos de fato nos sentir seguros. E é por isso que você procura a estabilidade. Eu, Elis, passei em 3 concursos públicos porque eu queria segurança. Eu queria a garantia de que os meus filhos não passariam necessidade como eu passei. Eu desmaiei de fome na escola quando era criança.
nós passamos muita falta. Eu nasci num contexto de muita escassez, de muita religiosidade. Meus pais eram analfabetos. Eu estudei por 38 anos sem parar, para sair daquele contexto. Só que eu busquei a estabilidade. E na estabilidade não há não há crescimento. A própria palavra diz estável. Você vai permanecer naquele lugar. E por 19 anos eu vivi essa vida. Tive resultados extraordinários. Eu pegava uma escola, eu transformava essa escola. Na prova Brasil, que é a prova do MEC, eu dissecava aqueles dados lá e as minhas turmas cresciam assustadoramente, que eu ganhei diploma de reconhecimento, de homenagem pelos resultados que eu já obtive. Porém, gente, deixa eu como pessoa, como ser, como cidadã do céu, eu não crescia mais. Eu estava como um bonsai dentro de um vaso. Vocês já viram o bonsai? Ele tem uma estatura que ele só fica naquilo. E se você olhar um bonsai dentro de um vaso, eh, em 1 ano, e você olhar daqui a 3 anos, ele dá frutos ali, pequenininho, daquele jeito. Ele não cresce. Agora, de verdade, qual é a essência do bonsai? É que ele é uma árvore frondosa e frutífera. O bonsai, ele só está condicionado a um vaso, a uma forma que o impede de crescer naturalmente. Você não nasceu para ser um bonsai. Saia desse vaso agora, permita-se, permita-se. Olha aqui, minha salvação, estou morta. Você não está morta, você não está morta. Simplesmente você precisa mudar a mentalidade, trocar esse estágio por confiança. Deixa eu te dizer, o que cura você são os seus resultados. Deus já te abençoou, Deus já fez tudo por você, mas agora você precisa decidir sair desse lugar. Saia desse lugar estável em que você se encontra. Saia da estabilidade. Eu decidi deixar os concursos públicos para trás. E olha, e aceitar o desafio. De verdade, aceitar um desafio de crescimento constante, sem nenhuma segurança humana, sem nenhum salário vitalício. Gente, o pessoal não entendeu nada em Goiás. O governo de Goiás, eu fui colocada num processo administrativo pelo governo de Goiás, e eu fui o último estágio para eu conseguir minha exoneração e desligamento do Estado, foi no foi no Departamento de Sanidade Mental. Sério. Sério, eu fui parar no departamento de sanidade mental, porque não era entendível para eles como uma funcionária pública de sucesso, para eles eu era uma ótima funcionária, como eu decido sair, simplesmente abandonar o cargo. Eles pensavam: "Ela não está sã". Então, me levaram para o departamento de sanidade mental. E eu falei: "Gente, eu só quero sair, eu só quero sair". As pessoas não vão entender. Deixa eu te dizer, quando você quiser sair dessa forma, desse vaso aí, quando você decidir deixar de ser um bonsai, as pessoas vão querer te manter prisioneira, prisioneiro. As pessoas vão querer te manter lá. Porque é o sistema, é o sistema. Gente, eu fui aculturada pelo marxismo. Por isso que hoje eu combato o marxismo, não falando mal deles, não perdendo o meu tempo com eles, mas eu implanto. Eu já tenho mais de 30.000 alunos com o Pablo, nós já impactamos milhares de pessoas nesse mundo todo, nos 6 continentes, trazendo uma mensagem de que qualquer pessoa
tem uma mensagem poderosa e que o seu pior conteúdo pode salvar vidas. Portanto, não fique de boca fechada, porque a sua boca fechada mata. Talvez você não se sente bom o suficiente, talvez você ache que a sua mensagem ela não é tão poderosa quanto a mensagem do Pablo, da Elis, do Nes, do Tiago Rocha, enfim, mas deixa eu te dizer, você só está num vaso, numa forma como um bonsai. Saia desse lugar. E todas as vezes que você quiser sair, as pessoas vão tentar te aprisionar nesse lugar. E algumas até querendo o seu bem, porque elas não entendem. O governo do estado não entendia como eu, uma professora de sucesso, uma coordenadora de sucesso, uma gestora de sucesso, queria sair de um lugar que a maioria queria entrar. As pessoas, elas ficam estudando por anos para passar num concurso. Eu prestei um concurso que tinha 72 pessoas por vaga, gente. Vocês têm noção do que é isso? 72 pessoas por vaga? Para concorrer a uma vaga, você tem que ser melhor do que 71 pessoas. Então, deixa eu te dizer, eles não entendiam. E aí, quando eu fiz a entrevista no departamento de sanidade mental, eu falei, gente, eu só quero sair. E eles falavam: "Não". Aí eu falava: "Gente, não precisa disso, eu estou sã, não dá para perceber?". E aí, as pessoas vão te chamar de louco, elas vão te considerar um louco, quando você decidir sair desse lugar. Troque estabilidade por confiança. E deixa eu te dizer, estabilidade nunca foi confiança. Eu queria uma garantia de que eu não ia passar o que meus filhos não iam passar e eu também não ia passar o que eu passei na minha infância. Eu queria uma garantia, por isso eu procurei a estabilidade. Só que eu descobri que aquilo foi uma prisão. Eu fui enganada e eu mesma fui para uma prisão que me manteve dentro de uma forma, de um sistema que até a minha mentalidade foi aprisionada, gente. Eu não era dona de mim mesma, eu não podia ir e vir. Vocês acham que eu estou aqui nos Estados Unidos, estão percebendo, né, que tá frio, tá mais frio, então assim, eu estou nos Estados Unidos, jamais poderia estar na Flórida de férias, amanhã eu vou correr uma maratona, jamais, se eu estivesse numa coordenação pedagógica de uma escola como eu estava. Ora, nesse momento eu estaria ali pensando no gente, e hoje eu sou gestora de uma escola, eu estou aqui e as coisas estão funcionando. Então deixa eu te dizer, olha aqui, eu estou aprisionada há 29 anos. A maior prisão é da mente, é a sua mentalidade equivocada sobre segurança. Todas as pessoas procuram segurança. Só que a segurança que é oferecida no sistema, ela é uma prisão, na verdade. E vai te aprisionar e você não vai governar, porque alguém que está sob o governo e o comando de outra pessoa. Nós nunca fomos chamados para ser governados por pessoas, e nem para governar gente. Nós fomos chamados para fazer discípulos, discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para liderar líderes. Nós fomos convidados e convocados para despertar pessoas, para o propósito individual delas nesta terra. Nós fomos convocados para ser embaixadores da mensagem das boas novas, do reino, e cada um que governa a sua própria vida. Deixa eu te dizer, os membros de um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo, mas cada membro está interligado com o corpo, tá? Se o membro é cortado, ele morre. Mas dentro do corpo, cada membro executa uma ação e o membro, ele precisa estar ativo no corpo, porque um membro inativo, o corpo tem que carregá-lo.
Imagina um membro inativo, o corpo tem que carregá-lo. Então, você, de repente, você está inativo. Você precisa ser enxertado novamente na videira verdadeira que é Jesus. Está lá em João 15. Enxertado novamente na videira verdadeira que é Cristo, que é Jesus. Então, por isso eu estou aqui, como embaixadora do reino com vocês, para despertar vocês hoje, para despertar vocês para o seu propósito individual. Mas qual é, Elis, o meu propósito individual? Eu ainda não sei. Amados, você foi chamado. Você foi chamado. E você aceitou esse desafio. Você disse sim, eis-me aqui, lá no céu. Você nasceu no céu, no coração de Deus, e tudo isso que eu estou falando para vocês está na palavra, está na Bíblia, tá? Em João diz o seguinte, em João 1, que nós não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E aí eu sempre trago, quando eu falo sobre isso, eu trago, Elis, mas nasci fruto de um abuso, eu sou fruto de um adultério. Amados, faz parte de um propósito. A Elis faz parte de um propósito, eu nascer e sofrer assim, não, por isso que eu estou aqui para te dizer. Não precisa. Não é sobre isso. Você entendeu errado e você precisa despertar, acordar para ativar sua identidade e clarificar o seu propósito. Então, deixa eu te dizer. Lá também, em Salmo 139, versículo 16, diz que o Senhor viu cada um dos meus membros enquanto iam sendo formados e escreveu num livro quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, então você nasceu no coração de Deus, ele registrou sobre você como você seria e ele predestinou você para as boas obras na terra. Então, deixa eu te falar, para viver com ele, para viver com ele e para viver um lindo desafio aqui de governar a terra. Foi isso, Deus tem bons pensamentos sobre nós. E aí você pensa, mas então eu sou predestinado? Sim, você é predestinado para as boas obras. Tem igrejas, tem povos que entenderam errado o mistério da predestinação. O que é a predestinação? Como professora de língua portuguesa, pré é um prefixo. Predestino, tá? Pré é um prefixo, é o que antecede, tá? Agora, também predestino é que é como se fosse um plano traçado antes. Então, o que acontece? Antes da fundação do mundo, você já foi predestinado para as boas obras, porque Deus é bom, entendeu? Em Cristo Jesus, está lá na palavra também, na Bíblia. Nós fomos predestinados para as boas obras em Cristo Jesus. Está lá em Efésios, tá? Então você pode ir lá, leia o livro de Efésios, que é poderoso. E aí, deixa eu te dizer, você foi predestinado. Isso não significa que você virou um boneco e você não tem o que fazer. Agora você está condenado. Predestinado é completamente diferente de condenado a fazer aquilo que Deus quer. Não, você não é, porque se você fizesse aquilo que Deus quer, jamais você estaria vivendo esse estágio em que você está. Jamais eu estaria nesse ponto em que eu estou. Entende? Então, quando eu digo que você foi predestinado, que está lá na Bíblia, significa que Deus, ele traçou um plano perfeito para você na eternidade e para você nessa passagem aqui na terra para governar. Entende? Porque Jesus vai voltar para governar aqui conosco. Então, você veio para governar na terra. E todos aqueles que governarem aqui na terra vão governar com Jesus no milênio. Todos nós que governarmos na terra. Então, e como, Elise, eu vou governar na terra se eu sou um fracassado? Não, você não é. Você está pensando nisso,
mas você não é. A sua essência é de governante, a sua patente é de general do reino, é de embaixador do reino. Você tem uma autoridade que você desconhece. Você tem uma autoridade que, se você abrir a sua boca e disser algo conforme a vontade de Deus, conforme a sua identidade de filho, isso será feito. Deixa eu te dizer, eu recebi recentemente um diagnóstico do Nese, ele correu no Ironman, vocês se lembram, né? E ele passou mal, ele teve problema de respiração, e ele passou mal, né? Cidade tranquilo de chegar assim, lá na frente, mas ele passou mal a prova inteira, a partir dos 40 quilômetros. E ele é muito forte na bicicleta, ele é muito rápido na corrida, ele ganha de todos na corrida, só que ele passou mal. E aí ele fez exames e deu um diagnóstico. Só que aí ele me ligou para a gente orar. E para cada desafio que você enfrentar, você tem uma palavra específica, tá? Porque Deus sempre vai estar com você. Em Salmo 23 diz o seguinte: que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tá? E tem uma mesa preparada para você depois disso, tá? Mas deixa eu te dizer, na presença dos meus inimigos, tá? O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda, tá? Né? Salmo 23. Isso significa confiança. Quando eu passo pelo desafio, quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal. Por quê? Porque eu confio que tu estás comigo. Vara e cajado fala direção e proteção. Então eu confio, e quando eu confio em Deus, eu confio em quem eu sou, quem Ele é para mim. Ele é o meu Pai e eu sou filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é um nobre. Você é da realeza. Você veio de um reino. Você não está aqui por acaso. Você não é um acaso da vida. Você veio de um reino, pela vontade do rei, como representante desse rei. Então você tem uma autopatente, uma alta patente, desculpa. Você tem uma alta patente. Você veio do maior reino que existe, o reino de Deus, que é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre os céus e a terra. Deus é soberano e ele é o seu Pai. E você veio à terra numa missão: impactar vidas, transbordar a mensagem do reino. Amado, então saiba disso. E por isso é que você recebeu um corpo, porque é nesse corpo que você vai cumprir o propósito. É nesse corpo que você vai se movimentar. A vida acontece no movimento. É no movimento que a vida acontece. Então, a estabilidade te impede de se movimentar. A estabilidade te priva de crescer, de prosperar. É por isso que eu troquei a estabilidade pela confiança. Amados, foi um desafio gigante. Imagina eu com 2 empregos, trabalhando 60 horas semanais, com 3 concursos vitalícios que eu poderia ficar para o resto da minha vida, mais uma pensão do governo. E aí, amados, imagina eu deixar tudo, deixar um salário, né, estável em Goiás, que para minha região, para minha parecia um ótimo salário, mas eu vivia na escassez, eu vivia endividada, eu vivia com problemas. Por quê? Porque a estabilidade não vai te trazer a segurança que você pensa. Ela vai te trazer um desconforto terrível, porque a zona de conforto é um ofurô de cocô. É uma merda, com perdão da palavra.
Por quê? Porque ela te mantém preso e você não cumpre o seu propósito. Então, queridos, eu estou falando para você sair do emprego, não, eu estou falando para você governar. E se você vendendo as horas do seu tempo, vendendo a sua vida, você não vai governar, outra pessoa vai governar sobre você. Ela vai dizer, você pode. Não, você das 8 às 18, você é meu. E você faz o que eu quero, não o que você quer. É assim. É desse jeito. Então, você precisa prosperar e crescer e frutificar e multiplicar. E para isso você precisa governar, ser dono do seu próprio destino. Então, quando eu falei sobre predestinado, significa o seguinte: que Deus traçou um plano perfeito para você aqui na terra, com Ele, para você governar com Ele, cumprir um propósito específico na terra. E Ele sabe, Ele tem um plano maravilhoso. Então, não significa que, se você seguir o plano dele, você vai ser uma marionete nas mãos de Deus. Deus não é assim, porque ele te criou com livre-arbítrio. Ele te criou à imagem e semelhança dele, e Deus é livre, então ele jamais quer escravos. Ele quer filhos, porque ele é um Deus de amor e você é uma extensão do amor de Deus. Ele amou você, ele sonhou com você e ele agiu para te criar na soberania dele. Então, amado, deixa eu te dizer, quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando você diz, eu quero e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, você não está entregando a sua vida para ser um boneco. Você está literalmente entrando no seu propósito de governante e você está assumindo a liberdade de viver de fato a sua essência. Quem vai viver o destino é você. Você é senhor do seu destino. Fala, coloca aí, eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o storyteller. Eu escrevo a minha própria história. Eu sou o protagonista da minha história. O que você vive hoje é resultado das suas decisões passadas. E o que você vai viver no seu futuro é resultado das decisões que você tomar hoje. Então você escreve a sua própria história. Você é senhor de seu destino. Então você pode escrever a história que você quiser. Você pode ter a vida que você quiser. Você pode simplesmente desejar, decidir e experimentar aquilo que você decidiu. Assim como o homem pensa é. Você é o fruto daquilo que você pensa. Então pense coisas boas a seu respeito. Pense em projetos grandes. Pense Pense em crescer, em prosperar, pense em transbordar a mensagem que você carrega, tá? E é isso que você vai viver, é isso que você vai experimentar. E você é o storyteller, você é que conta a sua história, você é que conta a história que você escreveu, tá? E aí, Elis, se você quiser ser orientado por um mestre, o Espírito Santo habita dentro de você e ele está disposto e disponível a te orientar, a te ensinar, a te dizer: filho, vem. Eu tenho. Para cada desafio, Deus tem uma palavra específica para você. Para cada situação que você passa, Deus tem uma palavra específica para você. Então, deixa eu te dizer: confiança não é estabilidade. Segurança, confiança significa eu decido entregar nas mãos do Senhor a minha vida e viver e me movimentar e cumprir um propósito com Ele. Elis, mas deixa eu te falar, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Então, deixa eu te dizer, você precisa entender qual é a sua identidade. Aí o seu propósito é qualificado, é clarificado. A sua identidade é
Você é filho de Deus. E eu vou repetir, eu já te disse isso, mas eu vou repetir. Você é filho de Deus e você veio à terra como embaixador do reino para entregar uma mensagem em nome de Jesus. Você veio entregar uma mensagem para um povo específico. Sim. Elis, mas como é que eu descubro qual é a minha mensagem? Amado, você está aqui numa missão na terra. Qual é a mensagem? Volto lá quando você disse assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus acredita em você, você é filho dele. E ele acredita em você. Então ele te abençoou, te consagrou no ventre da sua mãe e te enviou como profeta das nações. Que nação é essa? Que povo é esse que eu fui enviado? O embaixador, ele é o maior diplomata de uma nação. E ele é enviado, ele é, primeiro, ele se alista, ele passa por um treinamento e ele é enviado para uma nação. Em nome do presidente, aí é instalada uma embaixada daquele país lá e ele vai defender os. Por exemplo, o embaixador brasileiro, ele está aqui nos Estados Unidos, tem uma embaixada nos Estados Unidos, do Brasil. Então, o que acontece? Nessa embaixada, o embaixador, ele representa o presidente, ele representa o país. Onde o rei vai, o reino vai junto. Então, onde você vai, o reino vai junto. Então, por isso é que você é um embaixador do reino. E daí é estabelecida essa embaixada, e esse embaixador ele vai cuidar dos interesses do povo brasileiro que estão nos Estados Unidos. Tanto é que a embaixada é um lugar de proteção que, se um brasileiro fizer alguma coisa errada e correr para a embaixada antes de ser preso, e ele dentro da embaixada, o governo americano não pode prendê-lo. Ele está protegido. Então, ele vai ser julgado pelo governo brasileiro, junto com o governo americano. Então, eles vão tratar isso, está protegido lá dentro. Entendeu? Então, você é o embaixador do reino. Mas, Elis, como eu descubro o meu propósito? Que povo é esse? Que nação é essa? Ok. Quando você veio do céu, você se alistou para um propósito específico, não foi? Então, quando você me disse lá atrás, ou você pensou lá atrás, quando eu falei que você nasceu da vontade de Deus, que está em João 1, você fala assim, mas eu nasci num contexto, eu sou fruto de adultério. Deus quis isso para mim, Deus então não é bom? É porque, amado, você é uma autoridade e você veio para uma missão específica de impactar pessoas que estão aí sofrendo porque foram fruto de um adultério, fruto de um abuso e não conseguiram enxergar Deus. Não conseguiram ver a bondade e o amor de Deus. E você veio para trazer a boa nova, para cumprir as boas obras, para despertar essas pessoas que estão adormecidas. Ei, entende? Entende? Então, quando você nasceu nesse contexto, então, por quê? Porque faz parte de um treinamento. E você olha para a sua história de vida e você vai enxergar a sua missão e o seu povo. Então, olha aqui para mim. Ei, acorda. Como é que eu descubro o meu propósito? Quando eu olho para a minha história, eu descubro o contexto de vida que eu tive, ao, automaticamente a minha história aponta para a minha missão. É o que o Pablo diz: o teu bloqueio tem tudo a ver com o seu propósito. O teu bloqueio está intimamente ligado ao teu propósito. Então, você precisa se desafiar a sair desse vaso, ou seja, sair dessa situação em que você se encontra e olhar para a sua história em terceira pessoa, como escritora, como especialista no assunto, como professora de língua portuguesa. O que que eu te digo? Numa narrativa, numa história, né, criada, numa narrativa, existem dois tipos de narradores.
Ou seja, o narrador é quem conta a história. Ele pode ser narrador observador ou narrador personagem, tá? O narrador personagem, o foco está em primeira pessoa, foco narrativo. O foco, ou seja, ele conta a história da qual ele também é um personagem. Ele conta e participa dela. No caso do narrador observador, ele conhece tudo e ainda mais um narrador onisciente. Ou seja, ele sabe até o que as pessoas pensam, o que elas sentem, tudo na história, porque ele está contando a história. Só que o foco narrativo está em terceira pessoa. Por quê? Porque ele observa tudo, ele conta tudo, mas ele não é um personagem. Ele não participa da história. Por que eu estou ensinando isso? Elis, o que tem a ver a língua portuguesa? Tem tudo a ver com a vida. Deixa eu te falar, na história da sua vida, aqui na Terra, você precisa ser um narrador observador. Na sua própria história, você é um protagonista. Você precisa assumir o palco da sua vida. Você precisa assumir o palco como protagonista. O papel de escritor, você precisa sair da sua própria história, tá? E olhar para ela em terceira pessoa. Você precisa olhar para situações em que você é envolvido, como se você não estivesse imergido nesses sentimentos, pensamentos, imergido naquela situação. Deixa eu te dizer, a traição que você sofreu não tem nada a ver com você. Você precisa olhar para ela em terceira pessoa. Tem a ver com os casamentos que você vai restaurar, com as famílias que você vai restaurar. A traição que você sofreu tem a ver com o aprendizado que você vai, a bagagem que você vai adquirir para poder impactar famílias. Ei, deixa eu te dizer, Deus te predestinou para as boas obras. Basta você decidir viver esse plano maravilhoso de Deus e ser uma pessoa ativa. Simplesmente você não resistir a isso, mas você prosperar naturalmente, cumprindo um propósito lindo. Então, você vai contar a sua história que você decidir. Você escreve a sua própria história. Deus colocou um livro em branco e disse assim: Eu tenho planos perfeitos para você. Quer ir comigo? Eu vou te contando no caminho e a gente vai fazendo esse bem bolado juntos. Você nunca vai estar só. Eu estarei com você por toda a eternidade. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Entende? Então, deixa eu te dizer, aí você vai escrevendo a sua história, aquilo que você decidir. E quando você entende que esse contexto em que você nasceu é justamente o treinamento que você fez para poder cumprir a missão pela qual você veio à Terra, tudo fica diferente. Então, fala para mim. Eu vou falar sobre mim e você vai falar para mim. Qual foi o contexto em que você nasceu e eu vou te dizer qual é o propósito e a missão que você vai cumprir. Eu nasci num contexto de escassez. Eu nasci numa família com uma mãe, ela era uma bênção, gente, mas vitimista, que não se posicionava. E eu nasci num ambiente religioso, de regras, meus pais muito rígidos, e também na igreja muito rígida. Então eu não conheci tão cedo o relacionamento com Deus, mas eu conheci a religião, a regra. Eu conheci a antiga aliança, a lei, não a graça. Eu tinha muito medo de errar. Eu tinha tanto medo de errar que para eu mudar de turno, de
para eu, professora, coordenadora, eu, como coordenadora pedagógica, se me convidassem para mudar de turno, eu não mudava se Deus não falasse comigo. Gente, pensa que coisa. Eu não mudava, porque eu dizia assim: "Eu não sei se é da vontade de Deus, eu preciso que Deus fala, eu preciso que Deus fala, porque" e Deus fala, gente, fala. Só que quando ele não fala, é porque você está livre para fazer o que você quiser, porque ele é pai, e ele quer que você cresça e amadureça e confie nele. E confie em você também, que você pode tomar as suas próprias decisões. É lógico, você pode orar a ele, consagrar e dizer que o seu coração deseja que ele te oriente. Mas deixa eu te dizer, creio que o silêncio é uma resposta do pai dizendo para você: "Filho, vai lá, faça o que você quiser". Por quê? Porque imagina o Nésio, aos 30 anos de idade, pedindo tudo para mim: "Mãe, posso mudar para os Estados Unidos? Mãe, posso me casar? Mãe, posso?" O Nésio falou comigo para eu abençoá-lo para casar, porque ele disse assim: "Mãe, eu quero que a senhora me abençoa. A Jéssica é a pessoa que eu escolhi para mim, é a mulher que eu quero passar toda a minha vida. Ela tem os defeitos que eu suporto e tem as qualidades que eu quero na minha esposa, mas eu quero que a senhora me abençoa, porque a sua palavra tem muito peso sobre a minha vida, tem muito é muito importante para mim". E eu o abençoei. Mas depois disso, quando o Nésio se casou, ele não pergunta para nada para mim. O Nésio até me pede conselho, mas muito poucas vezes. Ele me pede para orar sobre alguns assuntos, e quando eu falei para vocês lá sobre a autoridade que você carrega, quando ele fez os exames, que deu um diagnóstico que não foi bom, ele me chamou para orar. Amados, na hora eu falei: "Qual é a palavra?". "Pai, eu preciso me sustentar numa palavra. Eu já tenho a palavra de que nós somos curados, porque pelas pisaduras de Cristo fomos curados. Mas qual é a palavra específica para me sustentar nesse momento? Qual é a palavra, pai? Qual é a palavra?". E Deus disse assim: "Honrai pai e mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra". É o primeiro mandamento com promessa. E eu: "Putz, uou!". E aí eu disse assim: "Filho, você tem depósito, você é um filho que me honra, então você sempre me honrou". Então a Bíblia diz para honrar pai e mãe. E seu pai, ele ficou órfão aos 3 anos. Então, honrai pai e mãe para que te vá bem. Outra coisa, quando o filho prospera, ele está honrando o pai e a mãe. Então, quando ele vai, ele cumpre o propósito dele, ele está honrando o pai e a mãe. Ele está honrando Deus e ele está honrando o pai e a mãe. E o Nésio foi um filho que sempre me honrou. Então, amados, eu disse para ele: "Você tem um depósito no céu. Saca esse depósito, filho. Saca agora. Fala com Deus, saca o seu depósito". A Bíblia diz que honra pai e mãe para que, a fim de que você vá bem e você viva muito tempo sobre a terra. Então você não vai morrer, você vai viver. Só que não é viver de qualquer jeito, é viver bem. Putz, na hora eu falei assim: saca o seu depósito, filho. E aí eu disse assim: Pai, eu oro a ti em nome de Jesus. Meu filho sempre me honrou. E como autoridade na vida dele, como mãe, eu oro a ti o seguinte: ele está liberado para prosperar e para viver esta palavra, para experimentar desta palavra. E pai, eu não quero que ele passe pelo processo. Automaticamente, pai, eu quero que seja rápido. É a tua vontade, é segundo a tua vontade, mas ele sempre me honrou e ele pode sacar esse depósito. Ele está liberado, eu autorizo, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor faça e cumpra a tua vontade. Caracas! Em 4 dias, ele refez os exames e houve outro diagnóstico. Houve outro diagnóstico. Caraca! Provai e vede que o Senhor é bom.
Troque a estabilidade por confiança. Confie em Deus em qualquer situação. No desafio é uma oportunidade para você crescer. Eu cresci em intimidade com o Senhor, eu cresci na minha confiança com Deus, eu cresci na minha fé naquela situação. Então, deixa eu te dizer, ei, acorda. Você precisa olhar para a sua história, para tudo que você viveu, de bom ou de ruim. Se você ler o livro A Cabana, quando o Espírito Santo fala com o Mac ali, ele está no jardim do coração de Mac, curando o jardim e cultivando ali o jardim. Então, quando ele está ali, ele fala assim, ele vai pegar numa plantinha assim, num broto, e aí ele fala, aí Saraiu fala assim: "Cuidado que isso aí é veneno". E ele fica bravo e fala: "Como? Esse veneno aqui?" Tipo assim, "Como? Não deveria estar aqui". Aí ele fala, aí, Saraiu tem uma conversa com ele. Você pode ver no filme, você pode ler no livro A Cabana. E aí ela tem uma conversa com ele, o que que é bom ou ruim? Ele fala: "Tudo que me faz mal, tudo que me prejudica". E o Espírito Santo vai ensinando para ele que o que ele acha que é ruim, aí ele fala assim: "Olha, deixa eu te falar, esse veneno aí, conectado à rosa de Saron, tem propriedades curativas". Putz, lá você pode pegar para sua história. O que que aconteceu de ruim que aconteceu com você, conectado ao plano perfeito de Deus para suas boas obras, tem propriedades curativas. Então, primeiro cura você e segundo cura milhares de outras pessoas. Então, aquilo que você viveu, a dor que você passou, a cicatriz que você tem, vai curar milhares de outras vidas. Amados, tudo que eu vivi, hoje eu tenho a minha imersão junto com o Pablo e tal, e eu eu trato em 3 dias as pessoas para para que elas assumam, né, entendam a sua história, assumam, né, de fato, ressignifique a sua história, entenda a sua identidade. Quando ela entende a identidade que não é sobre ela, a dor que ela passou, o sofrimento que ela era um treinamento apontando para uma missão, para o povo que ela vai impactar como autoridade na terra, como embaixador do reino, então ela ressignifica a sua história, aí assume o protagonismo da sua vida, e aí ela prospera em todas as áreas. Então trabalhando aí, alinhando as 3 esferas, espírito, alma e corpo, a pessoa não tem como não governar e cumprir o seu propósito, frutificar e multiplicar. Então, amados, olhe para a sua história com benevolência, com bons olhos, porque tudo que você passou, já passou. Talvez você esteja presa lá numa falta de perdão, porque você foi abusado sexualmente. Amado, deixa eu te falar, já passou. Deus estava com você ali. Deus queria? Não! Ele não queria que milhares de vidas fossem abusadas. Por isso você veio, para impedir que isso aconteça. Você veio para parar aqui, para zerar aqui todas as pessoas que você vai impactar para que elas sejam curadas e, inclusive, para que sejam despertadas, para que isso não aconteça. Então, amados, e se aconteceu, para que elas sejam curadas, porque todo o pecado da humanidade já foi levado lá na cruz. Então você pode se curar, pode se perdoar, pode perdoar o outro. Libera o perdão. O perdão traz cura e te faz avançar. Ninguém que está amarrando o outro prospera. Para prosperar, você precisa liberar perdão. Sabe por quê? O perdão é uma questão de condição. Nada na palavra é condicionado.
a não ser o perdão. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Por quê? Porque você, quando não perdoa, o que acontece com você? Simplesmente você está cobrando uma dívida que já foi paga. Putz, a falta de perdão é você cobrar e requerer uma dívida que já foi paga. Então, como é que você vai prosperar desse jeito se você está com essa atitude? Imagina que alguém já te pagou e você vai lá cobrar de novo dele. Então, Jesus lá na cruz, ele pagou os pecados de toda a humanidade, inclusive os seus. E aí, alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te machucou e você não perdoa? Mas essa dívida já foi paga por Jesus. Então não cabe a você ser o juiz e colocar a sentença, você está condenado, você tem que me pagar, porque ele já pagou. Jesus já pagou, então libera essa pessoa, porque senão você não prospera. Se você não liberar a pessoa que te feriu, que te magoou, você não prospera. Para prosperar, você precisa liberar perdão, porque essa dívida já foi paga. É difícil? Sim, por isso que é com ele. Só que é difícil, dói na hora, mas já não se ofenda, porque se você não se ofender, é melhor, porque você nem deixa entrar no seu coração. Porque se entrar no seu coração a ofensa, ela vai contaminar seu coração, sua alma, seu corpo, seus negócios, tudo. E você vai ficar preso ali, junto com a pessoa. A falta de perdão é como você amarrar a pessoa na sua cintura e sair arrastando ela. O peso está sobre você também. Então, para com isso. Libera perdão. Como fazer isso, o Nivaldo falou? Decidindo. Decidindo. Fala, eu decido. E começa a agir como? Como? Começa a orar por essa pessoa. Quando você decide, para quem tem falta de perdão, tem dificuldade de perdoar, leia o livro A Cabana. Porque ele fala sobre o perdão de uma maneira que eu nunca li em nenhum livro, a não ser na Bíblia, tá? Na Bíblia. Mas deixa eu te falar, ele é com base bíblica. Então, leia o livro Acabando, você vai entender sobre o perdão. Você vai entender que é uma decisão. Eu decido perdoar. Mac ali fala para Deus, fala, eu não consigo. Ele fala assim, você não precisa fazer isso sozinho. Tipo, faça comigo, decida. E ele doendo ali, ele fala: "Eu perdoo". E quando ele perdoa, ele fala: "Ainda tá doendo, ainda tá ruim". Ele fala assim: "Faça isso até ficar mais fácil. Repita isso até ficar mais fácil". Então, amado, deixa eu te dizer, você consegue. Você não é um bonsai, você nasceu para prosperar. Então, prospere. Não impeça. O seu maior desafio é confiar em Deus e confiar em você mesmo, em quem você é, para você cumprir esse grande propósito na Terra. E agora, bem rapidinho, porque nós já temos 1 hora de aula, mas bem rapidinho, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa aprender a extrair essa mensagem poderosa da sua história para escrever um livro de impacto. Para escrever um livro de impacto. Porque você nasceu para impactar vidas, para impactar pessoas. E como você faz isso? Primeiro, você precisa mudar suas crenças. Crenças em relação a você, crenças em relação à sua mensagem. Você precisa acreditar que a sua história tem um valor inestimável, ela é única, ela é exclusiva e ela vai impactar gente. Tá? E aí, quando você vem com as crenças, não é para mim, escrever livro é para quem é professor, para quem é especialista, quem sou eu para escrever um livro? E se eu não vender nenhum livro? Eu coloquei algumas historinhas que você conta, crenças. Quem vai ler meu livro? Quem vai querer ler? Eu não tenho nada bom para escrever, eu não sou alguém relevante, eu não sei como começar, é muito difícil, complicado.
custa muito caro para publicar um livro, somente pessoas com certa autoridade no assunto vendem livros. Deixa eu te falar, isso tudo é historinha. Eterniza a sua mensagem, porque, ó, plantar a semente é com você, dar o crescimento é com Deus. Simplesmente extrai essa mensagem. Como, Elis? Como? Você vai ressignificar cada crença dessa e você vai fazer o quê? Você vai olhar para toda a sua história e descobrir quais são. Ó, em 7 passos, bem rapidinho, eu vou te falar. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Nós temos uma causa. Jesus tinha uma causa. Nos reconectar com o Pai, morrer, pagar as nossas dívidas para nos reconectar com Deus. Você precisa de uma causa para viver. Eu nasci para impactar os religiosos, os vitimistas e os escassos. Para impactar essas pessoas, esses povos. Eu nasci para isso. Então, essa é a minha causa. E eu vou implantar a cultura do reino na terra e diluir a cultura marxista. Na minha história, eu fui aculturada pela mentira, pela cultura marxista. Então, eu vou diluir essa cultura impactando vidas para extrair sua mensagem, para colocar sua mensagem para fora, para eternizar essa mensagem, para que mais vidas sejam impactadas pela verdade e não pela mentira marxista. Porque ela dilui a identidade, ela distorce a identidade das pessoas. Então, você vai pensar o seguinte: em todas as suas dores, tudo que você passou, anota numa lista, põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas que você lembrar, você vai anotar suas dores. Depois, você vai anotar todas as suas superações, todas as suas conquistas, todas que você lembrar. Então, pense na causa. Pense na causa. Gente, o que que eu defenderia? A sua causa é a sua maior paixão e a sua maior dor. As suas maiores dores e a sua maior paixão, aquilo que queima o seu coração, que indigna o seu coração, é a sua causa, tá? O que que o Pablo faz? Ele combate tudo que impede da pessoa governar, porque ele traz a questão da ativação da identidade de governante nas pessoas e a clarificação do propósito delas, porque quando elas descobrem a identidade, o propósito é clarificado. Essa é a causa do Papa. Levantar e ativar governantes na terra, para Jesus voltar. Então, ele é um marechal do reino, que está aí, né, fazendo isso acontecer. Então, olha, qual a sua causa? Depois você coloque de um lado ou numa lista todas as suas dores, depois todas as suas superações, suas conquistas. Depois de você fazer isso, de colocar, né, suas dores, suas superações, você vai fazer o quê? Você vai olhar para tudo isso, tá? Eu anotei aqui, e você vai encontrar qual é o seu povo. Todas as dores e superações que você viveu é para impactar um povo, para ajudar um povo. Então, se eu vivi o vitimismo, a escassez, eu vivi num casamento abusivo por 16 anos e eu não me posicionava. Por quê? Porque eu aprendi a ser vítima na minha casa. Entendeu? Então, permiti que os meus filhos sofressem, permiti que o Nés fosse chutado. Literalmente, como uma bola que chuta para o gol. Meu filho foi chutado na perna dele. E ele sofreu várias coisas. Eu não me posicionava por religiosidade e por vitimismo. Então, amados, eu nasci para impactar famílias, vidas, mulheres, filhos, pais que não se posicionam. Por isso eu estou na educação. Então, você vai descobrir através das suas dores, das suas superações, qual é o povo, porque eles estão à espera dessa mensagem que você carrega. Eles estão à espera. Você veio para servir um povo. E essa história que você tem, essa vida que você teve, que você levou, deixa eu te dizer, é para esse povo, essa mensagem é para esse povo que está à espera. Ela será fonte de vida para essas pessoas.
vai te ajudar a cumprir esse propósito. Então, identificou as dores? Tá, identificou as superações? Você vai saber quem é esse povo que você vai falar para eles. E aí, deixa eu te falar, depois que você identificar as suas dores e superações, você já sabe qual é o tema central da sua mensagem. Claro que você vai ter vários livros dentro de você. Porém, você vai descobrir o que está mais latente hoje. Por exemplo, escrevi recentemente um livro, Seja Indesistível. Vocês vão ver em breve nas lojas para vender. Seja Indesistível. Eu falo sobre desistir é impedir que exista. O vitimista, ele tem muito isso. Ele desiste de tudo, porque ele culpa terceiros e ele não assume o protagonismo da própria vida. Então, ele desiste de tudo. E desistir é impedir que exista. Então, você não cumpre seu propósito desistindo das coisas. Diante dos desafios que são lançados para você, você precisa encontrar no desafio uma oportunidade de crescimento. E você precisa romper, ultrapassar esse desafio. Aí sim você cresce e aí você vai experimentar o que vai acontecer depois disso. Você vai ver o que é que você vai colher disso. Então é muito poderoso. Depois que você escolher um tema central, você vai olhar para todas essas dores, superações, e você vai colocar os tópicos. Dentro desse tema central, quais são os tópicos? Quais são os tópicos, os assuntos dentro desse tema que eu quero transbordar no meu livro? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu tive muitos problemas na questão de família, de relacionamento conjugal. Então, eu vou escrever um livro sobre relacionamento. É muito amplo, relacionamento de pai, de filho, relacionamento entre equipe de trabalho, relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento? Não, vou falar sobre relacionamento conjugal. Ok, então descobri esse tema, é isso que está tocando na minha vida, eu quero impactar vidas, famílias, eu quero impactar casais para que os filhos não sofram tanto e eles ajudem os filhos a governarem, eles tendo um relacionamento saudável em casa. Ok, então beleza. Eu vou falar sobre relacionamento conjugal, esse é o meu tema. E quais são os assuntos que eu vou falar dentro desse tema? Eu vou falar daquilo que foi a minha história. Por exemplo, o papel de cada um no relacionamento, posicionamento, não se anular na relação, respeitar as diferenças e o outro, sexualidade, o sexo no casamento, criação de filhos, relacionamento com Deus, religiosidade, relacionamento com Deus versus religiosidade, porque no meu casamento tinha religiosidade, por isso o meu marido não queria, não vi, né, e tal, enfim. Então, eu teria vários outros temas para falar dentro desse assunto de relacionamento conjugal, de acordo com a minha experiência, a minha vivência. Porque eu não vou dar informações, eu não vou estudar só para dar informações para as pessoas, porque isso não gera vida. Eu vou falar das experiências que eu tive. Agora, eu devo estudar mais sobre isso? Sim. É importante estudar, trazer dados, trazer fatos, trazer pesquisas científicas. Isso enriquece seu conteúdo, mas é outro passo. Mas primeiro, você vai estipular o tema central, você vai colocar os tópicos, os assuntos dentro desse tema. Depois que você fizer isso, é só gravar. Por exemplo, eu sobre sexualidade. O que eu gravaria sobre o sexo no casamento? E aí eu vou gravar, parará, pá, 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 vou falar tudo. Aí, sobre posicionamento, não se anular. Aí eu pá, 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 vou falar tudo. Você pode gravar áudios, fazer vídeos ou escrever. Aí depois você escreveu sobre cada tópico, o conteúdo do seu livro está pronto.
a sua mensagem está extraída. Aí o que você faz? Aí você vai lá para o sétimo passo, que é o quê? Que é você pegar dados, pesquisas, analogias, que são exemplificações, é, como fala, metáforas, para você enriquecer seu texto, tá? Mas para você trabalhar o tema e não a sua história. Porque as pessoas não querem saber de sua história, elas querem saber do problema delas resolvido. Então, você trazer dados, pesquisas, tudo, trazer exemplos, trazer analogias e tal, contar um storytelling que interessa, isso é muito bom. Isso faz vender o seu livro. E isso ajuda as pessoas a se identificarem ali na leitura, entendeu? Porque cada um que vai ler um livro, ele não vai por causa do autor, ele não vai, ai meu Deus, que coisa mais linda, vou ler história. Não, ele vai para resolver um problema, para ter uma distração, para aprender mais sobre um assunto, para saber mais, para aprofundar num assunto. E aí, se você está falando sobre relacionamento conjugal, ele vai para um livro de relacionamento conjugal para resolver o problema dele, do relacionamento dele. E aí você precisa entender que esse leitor, você precisa focar sua mensagem nele. Quais são as dores desse leitor? As suas dores vai ser as dores dele. Entendeu? Então, a superação que você tem vai ser a superação dele. É claro que ele vai ler e adaptar para a realidade dele, mas se essa palavra é viva, é verdadeira e a sua mensagem então ela vai transformar, ela vai impactar, ela vai ativar pessoas. Fechou, gente? É isso, é isso. Ó, Jucirlê, eu vim para a Terra para impactar vidas, transbordar. Gente, fala para mim. Nós já estamos aí 1h26. Então, eu vou encerrar a aula, mas fala para mim aqui nos comentários, como foi para vocês essa aula? Depois manda lá, o meu arroba é @Elis Freitas Oficial. Manda lá no meu direct como foi para vocês essa aula. Manda lá no meu direct como foi essa mensagem, o que que destravou na sua cabeça e tal, e o que que você está decidido a fazer a partir de agora. Confiado em Deus. Conta lá no meu direct, porque aí eu vou entender e vou buscar melhor. Pode criticar também no direct, tá? Se você quiser falar mal, pode falar, pode ir lá no meu direct falar, porque eu vou avaliar em que eu posso crescer. Então, agora deixa eu te dizer, está acontecendo uma oportunidade agora, um desafio para você em 2024, entrar no pior ano. É um desafio para você, e talvez você esteja travado, mas deixa eu te dizer, desafio igual oportunidade de crescimento. Eu vendi a minha casa, não estou falando para você fazer isso, mas eu vendi a minha casa para vir para cá. E olha onde eu estou. Amada, eu vendi a minha casa, o único patrimônio que eu tinha para me sustentar aqui 6 meses até eu conseguir mudar, porque eu deixei os 2 empregos, lembra? Eu exonerei dos 3 concursos públicos, um que estava em stand-by e 2 que eu estava ativa. Então, nos primeiros meses eu tinha o salário, depois eu exonerei, então não tinha mais salário nenhum. E daí eu vendi a minha casa e investi o dinheiro. Só que o Pablo nunca soube disso até a semana passada. Até a semana passada ele nunca soube disso. Mas eu investi a minha casa e valeu a pena. Então, você talvez tenha uma televisão que você não usa, tem uma coisa que você pode abrir mão, venda e entra no pior ano. Ah, e aí fala assim: nossa, Elis mandou vender minhas coisas para entrar no pior ano. Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte: se você está decidido mesmo, vai, assume esse desafio, enfrenta esse desafio e entra, de preferência, entra no vitalício. Se você não tem cartão, pede alguém emprestado, ou então vende o negócio e tal, e entra. Vale muito a pena. Se você fizer todas as tarefas que estão lá, você vai crescer 10 anos em um. O que eu cresci em 4 anos com o Pablo, eu não cresci em 46 anos
antes. Então, vai lá para o vitalício e você vai não só agora, gente, eu acho que ele nunca mais vai fazer isso. De verdade, eu vi o Pablo fazendo coisas que ele só fez uma vez na vida. E aí agora você tem o direito de, por menos de R$ 7.000, você tem o direito, a oportunidade de crescer. E sabe o que que acontece? Tá aqui, ó, na tela, ó. Espera aí um pouquinho, aqui. Aqui o QR Code para você entrar no vitalício. Lá na pílula dourada, você vai entrar no vitalício nesse QR Code aqui, ó, tá? E aí você vai ter a oportunidade de fazer o quê? Ter os cursos, todos os infoprodutos que ele lançar por toda a vida. Gente, eu não entra na minha cabeça como que o Pablo fez isso. Mas eu vou te dizer, eu, Elis, que estou desde o F10K com o Pablo, eu vou te dizer, vale muito a pena. Entra nesse desafio. Você precisa de ajuda? Vai lá, pablomarcal.com.br/ajuda. Pede orientação, conversa com a pessoa do suporte, fala, eu quero muito, estou com medo, estou inseguro. Vai lá, faz uma oração para Deus, como eu fiz. Falei, Deus, eu quero entrar, mas não tenho dinheiro. Faz alguma coisa, me ajuda, me dá uma luz. E Deus me deu. Confia, se você quer mesmo e decidir de todo o seu coração, Deus te patrocina. Ou ele vai te dar uma ideia, ou ele vai te, ou você vai trazer a solução. Então, entra no Piorando, cai para dentro, tá aqui. Ai, sempre contrário. Então, entra aqui, ó, no QR Code, se desafie a viver o pior ano da sua vida para ter a melhor vida que você sonhou, para ter a melhor vida, vida de governante. Fechou, gente? Então, vamos lá. R ou FPV. Vai lá, entra e tamo junto até depois do fim. Beijo grande para vocês. Ótimo dia, um extraordinário e maravilhoso momento agora seu de decisão, de se desafiar. E você que já caiu para dentro, vai lá no direct, me marca, fala comigo, como foi essa aula, o que que te despertou, contem comigo, tá bom? Elis Freitas Oficial. Um beijo grande, ótimo dia para vocês, tchau, tchau.